Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Toro Ultra já Turbo Flex, inclusive com a nova motorização. Na verdade a motorização é a mesma, mas ela passou por algumas mudanças na linha 2025 e eu vou especificar, claro, tudo para vocês daqui a pouquinho. Inclusive já vale ressaltar que essa versão Ultra ela era somente diesel e agora ela passa a ser somente Turbo Flex. Bom, no vídeo de avaliação completa eu vou falar de todos os detalhes para vocês, mas como esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, nós vamos rodar ali um trecho 100% de cidade, sempre com ar-condicionado ligado e é claro que dirigindo de forma bem tranquila para tentar economizar combustível. Esse carro está abastecido com gasolina, lembrando, não tem modos de condução e também não tem sistema start-stop, então isso não vai interferir na nossa média de consumo. Chegando então lá no final do nosso percurso, a gente compara as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Vamos lá começar o nosso teste de consumo aqui com a Fiat Toro Ultra. Lógico que para isso eu estou resetando aqui o trip de consumo A e já deixei também o ar-condicionado ligado. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é sobre o trip. Aqui a gente tem vários trips de consumo. Você tem o trip A, o trip B, o trip C, o trip D. Se eu não me engano, você consegue criar até um trip E ainda tem a média desde o abastecimento, que aí ele reseta automaticamente, mais um histórico das últimas médias em trechos de mais ou menos 20 km. Então você tem um computador de bordo muito completo no quesito média de consumo. E eu também quero lembrar vocês, embora já esteja um pouco repetitivo para quem nos acompanha, é que esses testes de consumo que nós fazemos no canal, é importante citar que eles são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. Porque se fosse para a gente fazer uma comparação extremamente direta entre dois modelos, a gente teria que andar com eles juntos. Não só dois modelos, tá? Pode ser 10, 15, 20, 200 carros, você teria que andar com todos eles juntos e o certo seria com o mesmo condutor, mas como isso é impossível, né? Você não consegue dirigir mais de um carro ao mesmo tempo, sempre vai existir uma certa variação. Seguindo esse nosso padrão do mesmo percurso, mais ou menos do mesmo trânsito, isso é um pouco variável, mas quando tem muito trânsito a gente repete o teste, etc. Seguindo esse padrãozinho a gente consegue diminuir essas variáveis. Então fica um pouco mais justo, mas sempre vai existir variação, tá? Isso pode ser de semáforo, de temperatura externa, de trânsito, de combustível que você usa, tá? Tem combustível que o pessoal mistura um pouco mais de etanol, não deveria, ou até mistura outras coisas, né, para fazer volume na gasolina e etc. E como eu sempre gosto de começar falando aqui do conjunto mecânico, vou citar este ponto aqui da Fiat Toro Ultra. O interessante para a gente dizer aqui é que recentemente a Fiat fez uma mudança importante na versão Ultra. Antes ela era equipada sempre com motor 2.0 turbo diesel. Primeiro que a Toro atual traz o motor 2.2 turbo diesel, então isso já foi alterado. Mas a Toro Ultra agora ela é só flex, então ela traz aquele motor 1.3 T270, o Turbo Flex, né? E eu acho que essa mudança fez muito sentido de passar a versão Ultra de diesel para flex, mas na avaliação completa eu vou falar de todos os detalhes para vocês. Agora, citando esse conjunto mecânico, a gente também tem uma mudança nele em si. O motor é o já conhecido 1.3 T270 Turbo Flex, porém na linha 2025-25, ou seja, fabricado em 2025, linha 2025. Ou seja, os carros da Stellantis com esse motor 1.3 fabricados a partir de 2025, se for linha 24-25 não conta, tá? Mas sendo 25 e 25 em diante, por conta das novas normas de emissões de poluentes, a Stellantis precisou reduzir um pouquinho da potência deste motor 1.3 turbo. Ele continua tendo 4 cilindros em linha em injeção direta de combustível, mas reparem na diferença. Anteriormente, esse motor rendia 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina, com um torque sempre de 27,5 kgfm. Agora, na linha 25-25,
ele rende com ambos os combustíveis 176 cavalos e manteve o mesmo torque de 27,5 kgfm, também com ambos os combustíveis. A questão é, se você comparar o número com o etanol, é uma redução um pouco mais expressiva, são 9 cavalos de potência. Já o número com gasolina tem uma diferença de somente 4 cavalos a menos nessa nova versão. Então, na prática, você não vai sentir muita diferença usando no dia a dia, nem em desempenho e provavelmente nem em consumo também, né? Vamos conferir como que vai ficar o resultado aqui desse nosso teste de consumo urbano. Mas o que também mudou foi a entrega dessa potência e desse torque. Nessa linha 25/25, com etanol essa potência entrega 5.250 rotações e com gasolina 5.750, que já era o número anterior, né? A diferença é que com etanol agora a potência chega um pouquinho mais cedo. E o torque com ambos os combustíveis ele é entregue a 2.000 rotações. Antes ele era entregue também, seja com etanol ou com gasolina, mas ele era entregue a 1.750 rotações. Então agora ele chega um pouquinho mais tarde. Então, além da diferença nos números, você tem a diferença também em quando eles são entregues. E lógico que quando a gente fala de conjunto mecânico, não podemos citar somente a motorização. Então a transmissão aqui dessa versão Ultra é uma automática convencional de 6 marchas. Vale lembrar que inclusive já passou aqui pelo canal versões a diesel da Fiat Toro, como a Vulcano, uma vermelha que a gente testou, muito boa por sinal, e também a Ranch, que era a versão top de linha junto com a Ultra. As duas tinham motor turbo diesel, né? E essas versões turbo diesel da Toro tem um câmbio de 9 marchas. Aqui você tem um câmbio de 6. E a tração neste caso aqui é só dianteira, enquanto as versões diesel têm tração nas 4 rodas. E pessoal, esse vídeo aqui que você está assistindo até agora é totalmente de graça, né? Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa função também é gratuita, só que ajuda muito a gente. É como se vocês estivessem retribuindo esse nosso trabalho, que por sinal dá bastante trabalho, muito mais do que vocês imaginam. E é lógico, né? Já aproveita que você está deixando o seu like e ali perto dos comentários, caso você tenha atualizado o aplicativo do YouTube, você tem a opção também de hypar o vídeo, que também é gratuito e também ajuda muito a gente. Então, sendo tudo de graça, não custa nada, dá essa força aí pra gente, por favor. Existem alguns outros pontos importantes pra gente falar aqui sobre a Fiat Toro Ultra, mas eu vou começar citando um que vocês geralmente gostam muito de saber, que é o preço. Como eu disse para vocês, essa era a versão mais cara junto com a Range das configurações turbo diesel. Agora ela sendo flex, continua sendo a mais cara, porém das versões flex, que elas são um pouco mais em conta em relação a diesel, né? Você tem então aqui nessa configuração atualmente um preço de R$ 194.500 aproximadamente. Lógico que colocando a pintura você aumenta ali mais uns R$ 2.000 aproximadamente, então ela vai acabar ficando um pouquinho mais cara. E o outro ponto que é muito importante a gente citar é o peso deste carro. Estamos falando aqui de uma picape intermediária, então ela não é tão pequena, por exemplo, quanto uma Fiat Strada ou até mesmo uma Montana. O exemplo da Montana é o seguinte: ela é maior que a Strada, mas ainda é menor do que a Fiat Toro. Então ela tem um porte aqui considerável. Agora continua sendo menor do que as médias, como uma Ford Ranger ou até mesmo uma Chevrolet S10, por exemplo. E se a gente não tem uma picape muito pequena aqui, não dá para esperar um peso também de um carro de passeio normal, né? São 1.712 quilos. É um carro pesado, consideravelmente pesado. E isso, como a gente sabe, interfere bastante no quesito consumo e também no desempenho. Inclusive o desempenho a gente já mostrou no nosso vídeo de viagem, que vai ao ar muito em breve aqui no canal. Dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, ele já até está disponível aqui para vocês assistirem. Que a gente testou também o consumo na estrada, e em um outro momento do vídeo, o desempenho também com essa nova potência de 176 cavalos aqui da Fiat Toro Ultra. E um outro recurso que eu sempre gosto de comentar para vocês é o sistema Start-Stop, aquele que desliga o motor em paradas rápidas. Dessa vez eu não vou me alongar muito, então só vou citar aqui para vocês que esse carro não tem este recurso. Ele acaba economizando um pouquinho de combustível sim, mas também traz uma manutenção mais alta em razão de uma bateria específica que ela precisa ter. Então, na prática, você economiza de um lado e gasta do outro.
não ter esse recurso é até um ponto positivo, porque ele não fica irritante. A maioria dos consumidores detestam aquela questão do carro ficar desligando a todo momento que você para, né? Então vai da sua interpretação para chegar a uma conclusão se é uma boa ou não esse sistema start-stop no carro. Sabe o que também é interessante e digamos que até curioso de citar para vocês? É sobre esse painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Lógico, na avaliação completa a gente vai falar de detalhe por detalhe desse painel. Mas a questão é que aqui na Fiat Toro ele mostra pra gente a marcha que está engatada. Mas isso não acontece em todos os modelos. Sabe lá Deus por quê? Talvez nem a Stellantis saiba responder. Alguns carros com esse mesmo painel mostram e outros carros não. O Jeep Renegade, por exemplo, que a gente testou aqui recentemente no canal, não mostrava, mas se eu não me engano, o primeiro Renegade que a gente testou, um Longitude azul, mostrava, e o painel é o mesmo. Vai entender, né? Você que acompanha o nosso canal já deve saber que estamos aqui na reta final do nosso percurso 100% de cidade. E vocês estão escutando o motor aqui gritar um pouquinho mais, porque estamos numa subida, né? Não tem jeito. Vamos somente ali estacionar no nosso ponto de sempre, para a gente conferir então como que ficou a média de consumo. Vamos parar aqui com cuidado. Vamos lá. Acho que aqui tá bom, né? Vamos puxar o freio de mão, joguei o câmbio pro P, desliguei o carro, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou o consumo? Vamos então ao nosso resultado, né? Ligando aqui esse painel de 7 polegadas, a gente vê a animação Ultra já com logo Turbo 270, que é em relação ao motor 1.3 Turbo Flex. Trip de consumo A que a gente resetou lá no começo do trajeto, rodamos ali 10 km exatos em 25 minutos, na verdade, tá? Aumentou para 26 porque a gente grava o Reels aqui assim que a gente chega e esse painel fica contando o tempo e abaixando a velocidade média se a chave estiver acionada, mesmo que o motor esteja desligado. Então, na verdade, foram 25 minutos e 23 km por hora de velocidade média. O consumo esse já não mudou, 8,3 km por litro com gasolina na cidade e ar ligado, sendo que o Inmetro diz que em percurso urbano com gasolina ela faz 9,4 km por litro. Então, a nossa média foi consideravelmente inferior. Mas e aí, pessoal, o que eu achei dessa média de 8,3 km por litro? Sendo bem sincero com vocês, esperava algo bem melhor. Por quê? Já passou aqui pelo canal há bastante tempo, já tem mais de um ano, mas nós testamos a Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo. Acontece que lá você tinha, claro, uma versão consideravelmente mais leve, porque ela é intermediária, abaixo dela só tem a Endurance, e essa aqui é a top de linha, tem a capota rígida, então de fato é bem mais pesada. E também não tinha essa atualização do motor que agora ficou mais fraco, né? Antes era um motor um pouco mais potente. Então existem sim algumas alterações e como eu disse para vocês, o nosso teste de fato varia porque gravamos em dias diferentes, né? A gente tenta reduzir ao máximo essa variação. Mas a Toro Freedom, ela fez 9,8 km por litro, aqui fez 8,3, então uma diferença bem expressiva. Lá é um bom consumo, aqui já é um consumo bem mais elevado. Tudo bem, precisamos levar em conta que é uma picape, de fato é pesada, mas estamos aqui na gasolina, não no etanol, e também com ela vazia, né? Estou sozinho aqui dentro do carro, nem tem carga na caçamba, nem nada. Então, pensando numa picape, se você colocar mais carga ali, o consumo vai ser bem assustador, imagino eu. Para um efeito de comparação, já passou aqui pelo canal também a Rampage Rebel 2.0 Turbo, somente gasolina, não é flex. E ela fez com esse combustível também nesse mesmo percurso e ar-condicionado ligado, uma média de 8,1 km por litro. Aqui foi 8,3, então podemos considerar que é praticamente a mesma média, levando em conta aquela variação que a gente tem. Só que lá você tem uma picape ainda mais pesada e também com um desempenho muito superior, que é 2.0 turbo, e lá tem tração 4x4 também. Aqui é somente tração dianteira. Então, sinceramente, achei bem beberrona aqui a Fiat Toro nesse nosso teste de consumo urbano. Isso pelo menos nessa versão Ultra, né? Já que a Freedom foi bem mais econômica.
Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou dessa média de consumo? Esperava mais, esperava menos? Você acha que está aceitável ou você acha um absurdo? Você acha que ela gasta muito? Quero saber a opinião de vocês. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.